Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei o momento que vocês estão assistindo essa aula, mas tomara que todos estejam bem com saúde. Como vocês já sabem, a frente de geografia foi dividida entre geografia humana e geografia física, e eu fiquei responsável por estar ensinando a vocês um pouco de geografia física, e a Mari, minha colega, a geografia humana. Eu confesso para vocês que desde que eu fui escolhido para estar ensinando essa matéria, eu pensei em diversos métodos de ensino para que o conteúdo não ficasse maçante, como eu tive em vários momentos da minha vida acadêmica, para que a gente pudesse pegar esse conhecimento e realmente fazer com que ele valesse alguma coisa, fazer com que ele valesse sentido, fizesse sentido mesmo. E a partir disso, eu tentei elaborar do melhor jeito que eu consegui fazer nesse momento, né? E aí, frente a isso, outro ponto que me surgiu foi por onde começar, né? Quais são a maior incidência? Qual é a maior incidência nos vestibulares e tudo mais? E aí, então, eu decidi começar pela cosmologia, que é uma área da ciência que estuda o cosmos, desde sua formação até seu desenvolvimento e as implicações aí para a realidade da qual nós conhecemos. Então, a gente começa a partir desse ponto, tá bom? E quando a gente fala então, de início de universo, a gente tem que começar a abordar a teoria mais aceita atualmente entre o meio acadêmico, que é a teoria do Big Bang. Se a gente for traduzir de forma prática isso, vai ser como uma grande explosão. Mas quando a gente para estudar realmente, não foi uma grande explosão. Foi uma súbita expansão do espaço e do tempo. Então, a partir disso, sabendo então que foi uma súbita expansão desse espaço e do tempo, a gente pensa, da onde surgiu, como aconteceu essa súbita expansão? Os cientistas abordam um conceito de singularidade, ou seja, a singularidade seria um ponto onde se concentra tudo que existe e o universo inteiro aglomerado em um único ponto de massa tão desprezível que nem existiria, ou seja, não havia nada praticamente. E quando vocês ouvirem, então, algo relacionado a isso, pensem sempre que é uma singularidade, esse ponto de massa tão desprezível que concentra tanta coisa que não ocupa nem espaço nem tempo, porque essas propriedades ainda não existiam antes de ocorrer essa súbita expansão. Aí vocês falam assim, ele se expandiu no que então, né? Esse universo que surgia. Na verdade, ele não se expandiu para ocupar espaço nenhum, porque, como eu disse, o espaço não existia. O único passo que passou a existir é o espaço que ele ocupava nos momentos em que ele se alargava, né? Ganhava uma dimensão. Então, ele se expandia e a partir dessa expansão, ele criava todo esse espaço do qual nós conhecemos, né? Esse vasto universo que nós temos hoje. E não é correto, ao contrário do que muitos pensam, falar que a singularidade, esse ponto, ele seja solto num vácuo escuro e ilimitado. Muito pelo contrário, porque não existia vácuo, não existia espaço, e ainda não existia escuridão, não existia nada. Então, é bom a gente ter esse conceito em mente, mesmo que às vezes pareça um pouco abstrato, né? Um pouco difícil de imaginar, mas que foi dessa forma que os cientistas acreditam que se desenvolveu. Aqui a gente tem um esquema para explicar um pouco, para exemplificar um pouco melhor o que talvez tenha acontecido, né? Esse ponto aqui onde eu estou indicando com o cursor para vocês, seria então a singularidade.
e de alguma forma, por algum motivo, né, alguma razão fez com que ela entrasse num processo de expansão, de repente. E a partir dessa expansão, começou o desenvolvimento do universo até chegar ao pouco, né, que nós conhecemos hoje. Então, a gente vai desbravar um pouco essa questão de como se desenvolveu tudo isso. Aí vocês me perguntam, professor, quais eram, então, as condições iniciais desse universo, né, a partir do momento que ele entrou em expansão? Aí eu vou responder para vocês. Pensem assim, expandiu. Aí, a partir do momento que houve essa expansão, havia, então, uma alta densidade e uma temperatura elevadíssima. E com essa característica, ocorreu a criação das partículas, das primeiras partículas que iriam compor as estruturas que iriam se desenvolver dentro desse nosso universo. Junto com essas partículas, também se desenvolveram as forças que iriam reger nosso universo, como, por exemplo, a gravidade. Só que acontece que conforme esse universo vai se expandindo, a temperatura dele vai diminuindo. E a partir do momento que essa temperatura diminui, esses elementos que foram formados, essas partículas, elas começam a se agruparem, a formarem estruturas cada vez mais complexas, que a gente pode compreender diversos aspectos, né? Mas, por exemplo, um átomo que se agrupou de forma complexa e formou uma estrela, e assim sucessivamente. Galáxias até estruturas de grande escala. Como eu disse, a temperatura era muito alta, cerca de 10 bilhões de graus, que foi o suficiente para iniciar reações nucleares que criariam os elementos mais leves, como o hidrogênio e o hélio, por exemplo. Para a gente ter uma noção, desde o momento que houve essa súbita expansão, entre essa súbita expansão e menos de um minuto, o universo já tinha uma dimensão em tamanho que possui aproximadamente, né, acredita-se, 1,6 milhão de bilhão de quilômetros de diâmetro, ou seja, estrondosamente já imenso, e ainda crescendo, cada vez mais ele crescendo. Em 3 minutos, 98% de toda a matéria existente foi produzida, junto com aquela alta temperatura, que foi possível, né, então, que as reações fossem feitas. Aí vocês podem me perguntar, mas quando isso aconteceu, né? Quando se deu esse processo? Não existe muito bem, entre os cientistas que trabalham nessa área, alguns dizem uma determinada quantidade de tempo, outros dizem outra. Mas há um consenso que varia em média, né, de 13,7 bilhões de anos. E a ciência vai, então, falar que, de fato, aconteceu esse T igual a zero, né, o tempo primeiro, o tempo zero do início do universo. Aí vocês me perguntam também, mas professor, o que causou, né, essa súbita expansão desse universo, desse ponto, dessa singularidade, né, desse conceito que a gente acabou de ver? Aí a ciência vai responder para a gente de diversas formas. Várias hipóteses são elaboradas a partir disso. Por exemplo, alguns vão dizer que a singularidade era uma relíquia de um outro universo, ou seja, um resquício, uma sobra de algum outro universo que já tinha se exaurido, já tinha chegado ao fim, já tinha colapsado. E a partir desse colapso, causou a formação do nosso universo. Outros vão dizer que o Big Bang, né, como a gente conhece, na verdade, não é que não existia nada, existia algo, só não se sabe o quê. E eles podem compreender, por exemplo, como um falso vácuo. Algo que não existia, mas existia, entende? Alguma qualidade ou alguma coisa introduziu naquela nossa singularidade uma estabilidade, uma instabilidade que foi possível
que essa expansão ocorresse. Então, estava lá a nossa singularidade, alguma coisa causou uma instabilidade nela e ela começou a se expandir. Há também os que vão dizer para a gente que o universo ele faça meramente parte de muitos universos maiores. O nosso universo, então, que ele participe desse grupo de universos maiores. E que esses Big Bangs estejam acontecendo em todo lugar e ao tempo todo, né? Ao longo desse imenso universo. Alguns também vão dizer para a gente que o espaço e o tempo talvez tivessem formas diferentes das quais nós conhecemos hoje. E a partir do Big Bang, elas começaram a assumir características das quais nós passamos a conhecer, das quais nós começamos a, talvez, tentar compreender. E o que tornou possível, então, o desenvolvimento do nosso universo, né? O que tornou possível que nós estejamos aqui conversando hoje e que tudo se agrupou da forma devida, sem uma mísera partícula ter se agrupado de forma errada e causando a não possibilidade da existência de vida, por exemplo, no nosso planeta. São várias as questões, mas, por exemplo, a gravidade pode responder para a gente que, graças ao seu perfeito equilíbrio, tudo está de acordo com o que deveria estar para que a vida existisse realmente. Ó, eu vou ler aqui para vocês um pedaço de um livro que eu vou deixar disponível o link junto com o material dessa aula, que vai exemplificar para a gente de forma bem lúdica, né, de forma bem explícita, o corte cirúrgico que foi feito, né, no nosso universo para que ele existisse realmente. Ó. Por exemplo, para existir de forma atual, o universo requer que o hidrogênio seja convertido em hélio de uma maneira precisa, mas relativamente imponente, especificamente de modo a converter de 0,007% para 0,006%. E que se alguma transformação fugisse desse valor, por exemplo, que de 0,07% não fosse para 0,06%, mas sim para 0,08%, ou seja, uma ligeira variação, né? O nosso universo talvez não conseguisse se estruturar, porque as ligações seriam muito fortes, e que a partir disso, talvez as estrelas não tivessem sido formadas e, consequentemente, nenhum dos outros compostos que são formados no interior das estrelas tivessem sido formados. Espero que tenha dado para entender corretamente isso, que tudo funciona da forma perfeita. Se algo funcionasse de outra forma que não a qual funciona, talvez nada tivesse existindo. Que é uma das características, por exemplo, que eu vou explicar agora para vocês. Há um astrônomo, Martin Rees, e ele vai falar para a gente que existem muitos universos ao tempo todo, né? Ele é um dos defensores daquela ideia. E que a gente está num universo que foi possível que se desenvolvesse. Ele vai falar para a gente um número infinito de universos, cada um atribuído diferente, né, com atributos diferentes, com uma força que varia um pouco mais, uma força que varia um pouco menos, cada um com uma composição diferente. E essas condições diferentes foram combinadas no nosso universo de forma correta, que possibilitaram a nossa existência. Aí ele vai fazer uma analogia, por exemplo, se a gente chegasse em uma loja de roupa, uma loja assim de departamento. A gente chega lá e vai ter alguma roupa que vai servir na gente, mas não vão ser todas que vai servir na gente, né? Não vai ficar perfeito. Então,
a gente está num universo da qual aquela roupa serviu, entendeu? Da qual aquele conjunto de forças conseguiram formar um equilíbrio e que tornou a gente possível, tornou tanto a nossa existência como seres humanos possível, tanto quanto o desenvolvimento do nosso universo da forma da qual nós compreendemos hoje. E a gente vai trabalhar, então, em cima desses universos possíveis. Há 3 tipos de universo que os cientistas mais trabalham, que seria o universo fechado. Esse universo fechado, ele acredita que se fosse possível uma viagem em linha reta pelo universo, a gente vai terminar no mesmo ponto que nós começamos, porque o universo possui uma estrutura, né, uma formação muito, muito difícil, muito diferente de se compreender. Porque, por exemplo, olha, eu estou aqui na minha casa, se eu conseguisse andar em linha reta em volta do globo todo, eu estaria em linha reta, eu não ia perceber que eu estou me curvando, né, de acordo com a circunferência da Terra. E a partir do momento que eu me curvo, eu vou acabar em algum momento terminando aqui onde eu realmente estou hoje. Então, para mim, vai parecer que eu estava em linha reta, mas eu não estava realmente em linha reta. Há também um outro universo possível, que é o universo aberto. Eles acreditam que esse tipo de universo é o qual os universos continuam se expandindo. Eles vão se expandindo até que tudo esteja tão distante que não haverá nenhuma chance de interação entre as matérias, de modo que o universo se tornará um lugar inerente e morto, mas muito espaçoso, ou seja, ele vai ter uma dimensão de tamanho tão grande e a matéria vai estar tão dispersa que nós não poderemos, que não haverá mais interação, por exemplo. É um exemplo bem simples mesmo, aqueles sucos em pó. Para ser diluído em, por exemplo, 1 litro de água. Se a gente pega aquele suco de pó e dilui em 1.000 litros d'água, a gente nem vai sentir o gosto daquele suco, né? E é uma coisa bem, bem parecida, né? Uma comparação bem simples para a gente conseguir entender mesmo o conceito. Há também um universo possível que caracteriza-se como plano, que é um universo na qual a gravidade esteja na medida certa, o que eles vão chamar de densidade crítica, e que essa gravidade vai manter o universo coeso, ou seja, ele funcionando exatamente nas dimensões certas que as coisas precisam, né, para que as coisas prossigam indefinidamente, ou seja, para todo tempo. Aí, vocês vão me perguntar assim, ô professor, você comentou lá que nos primeiros minutos do universo a temperatura era alta e formou o hidrogênio e o hélio. Mas olha aqui, eu estou olhando para a minha mão e eu sei que tem carbono, né? Tem uma estrutura de carbono que também compõe a minha mão. Eu estou vendo aqui uma outra estrutura. Da onde vem, né, esse restante? Porque na medida que 98% de toda a matéria existente foi criada com o Big Bang, como eu disse, o hélio e o hidrogênio, e uma mísera fração de lítio, nenhuma outra partícula de material foi produzida, por exemplo, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o resto, né, a grande quantidade que nós conhecemos da tabela periódica que a gente estuda lá em química. E para forjar esses elementos pesados, né, que a gente vai caracterizar eles como pesados, seria preciso a força de um Big Bang para que se formasse isso. Mas só aconteceu um Big Bang. E então, da onde que veio esse restante dessa matéria, né? De onde surgiu o restante desses compostos? Esses elementos foram criados, então, a partir do quê? Se não daquele Big Bang. Aí a gente vai cair na questão das estrelas. Porque as estrelas, a partir do acúmulo dos átomos em pequenos volumes, que tinha sido formado, né, oriundos do Big Bang primeiro, que a gente acabou de ver, sobre alta temperatura e pressão, ele começou um processo de fusão um processo de fusão nuclear dos átomos de hidrogênio. E esses átomos de hidrogênio
foram dando origem às primeiras estrelas. E átomos como carbono, oxigênio e ferro não se formaram durante o Big Bang, como nós acabamos de ver, né? Eles foram produzidos de reações nucleares que ocorreram no núcleo dessas estrelas. Ou seja, essas estrelas, elas têm tamanha força, né, tamanho calor também, tamanha energia, que foi possível que se desenvolvessem esses outros compostos ao longo delas. Para a gente ter uma ideia, uma estrela chega a ultrapassar a temperatura de 20 milhões de graus, ou seja, o suficiente para formar reações nucleares, né, de produção desses átomos mais complexos. Aí, professor, tá, a gente viu que o universo se expandiu, a gente viu que foi formado compostos, que esses compostos foram se aglomerando, e esse aglomerado formou estrelas, e essas estrelas formou galáxias. E os planetas, como que eles se dão, né, nessa estrutura, né, nessa história? Como que os planetas se formam? Aí a gente vai começar, então, a entender como os planetas se formam. De forma bem simples, um planeta é um corpo celeste, ou seja, quando você ouvir assim, um corpo celeste, então quer dizer que é um objeto que mantém seu corpo unido através da gravidade. Então, corpo celeste, um objeto que mantém seu corpo unido através da gravidade. Com massa suficiente para se tornar esférico, ou seja, pela sua própria gravidade, de forma que ele não colapsasse. Esse é um dos primeiros ingredientes para formar um planeta. Aí, a partir do restante, né, daquela formação do Big Bang, a partir de nuvens, de poeira cósmica, de estrelas que produzem, se fundem, estrelas que colapsam, que explodem, que jogam esses outros compostos aí no vácuo. A partir de tudo isso, se tem uma nebulosa solar. Então, esses compostos, como se fosse uma nuvem assim de poeira, uma poeira interestelar, né? Esse composto fica rotacionando em alta velocidade, ou seja, ele fica rodando, até que ele sofre uma concentração e entra em colapso. Então, esse composto, ele fica girando e sendo atraído, e aí ele fica concentrado. Ele fica tão concentrado e rodando que ele vai sofrer um colapso. E aí a gravidade faz com que a concentração da matéria da nuvem, após o colapso, origine uma estrela central. Ou seja, então o princípio de todo planeta é começar entre um núcleo quente a partir de uma estrela. E através, né, do contato direto desses grãos de poeira cósmica, dos materiais pesados que foram formados, a partir desses compostos originários de estrelas, eles começam a se aglomerar. E a gente pode ver, né, de uma forma bem simples, que aí tem aqui para a gente ver no nosso slide, que esses aglomerados podem chegar a ter 200 metros de diâmetro, que por sua vez consolidam uns com os outros, ou seja, eles vão se agrupando cada vez mais, formando cada vez mais, então, corpos maiores. Se esses compostos vão se aglomerando, né, se juntando, se compactando, esse corpo vai ficando consideravelmente maior. E através da colisão de outros corpos, de meteoros e de coisas parecidas, esse corpo vai aumentando gradualmente o seu tamanho. Ele vai crescendo centímetros ao longo de anos. E durante bilhões e milhões de anos nesse nosso universo, esses planetas assumem as características das quais nós conhecemos hoje, né? Era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Junto com essa aula, eu vou disponibilizar, então, o livro do qual eu recomendo que vocês leiam, caso seja possível, né? Eu vou disponibilizar em PDF. É um livro muito bom, muito simples, uma linguagem bem acessível. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntam.
Eu optei por fazer uns slides maiores, porque eu não vou disponibilizar comumente o material de apoio, né? O próprio slide vai ser o material de apoio. Junto à aula também, eu vou disponibilizar uma série que chama Cosmos, não sei se vocês já assistiram, infelizmente, porque eu conheço só tem na Netflix. Para quem tem, é uma boa forma de trabalhar, então, tanto a partir de uma forma audiovisual, essa aula, com a série, que trabalha de forma bem científica, embasado nos conceitos de um dos maiores cosmologistas de todos os tempos, né? O livro eu vou disponibilizar para vocês, eu estou disponível para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar. E era isso que eu tinha para falar com vocês, espero que todos estejam bem. E um abraço, até a próxima, viu, gente?